Não. Tá bom, que bom que vocês estão aqui, que veio com o seu irmãozinho, né? Deus abençoe vocês e nos fortaleça. Atos capítulo 8. Antes de lermos o texto que Deus pediu para que lêssemos, eu vou comentar uma coisa com você que está em casa. É uma pergunta. Quanto você crê mesmo de verdade na mensagem confiada à Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quanto você acredita mesmo que a verdade da Bíblia será pregada a todo mundo? Quando você pega uma Bíblia, você crê mesmo nas coisas que estão aqui ou só uma parte dela? Crê ou não? Como é sua crença? Como é seu coração? Pense. Você acha que Jesus em breve virá? Sim ou não? Sim. Quão breve é breve? Responda. Quão breve é breve? Quanto tempo? Eu não estou pedindo para você marcar tempo para a volta de Jesus. Mas na tua concepção, quando você está olhando os fatos, quando você está olhando as coisas, quanto tempo falta para Jesus voltar? Logo. Gostei. Quem falou logo? Muito bem, logo. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você soubesse que Jesus vai voltar daqui a 2000 anos, com que atitude, com que poder, com que amor, com que compromisso você pregaria a respeito da volta de Jesus? Se você tivesse certeza que Jesus só ia voltar daqui a 2000 anos, Jesus tinha certeza absoluta que ele não voltaria em 2000 anos. Como que ele pregou? A volta dele mesmo. Como foi? Ele pregou com todo o ardor, ele deu a vida pelo que ele acreditava. Como é dar a vida pelo que a gente crê? Como é dar a vida pelas coisas que acreditamos? Veja, Jesus deu a vida por aquilo que ele acreditava. Satanás também deu a vida pelo que acreditava. Pena que Satanás vai morrer para sempre. No fundo, gente, todos nós estamos dando a vida por alguma coisa. Pelo que você está dando a vida? Vou comentar um negócio que aconteceu em 1993 a 1997. Eu era obreira bíblica numa cidade no Paraná, Mandaguari. E ao ser obreira bíblica ali, nós tínhamos um obreiro bíblico que tinha sido bêbado. Era um grande obreiro bíblico. Era o melhor que nós tínhamos. Era um homem alto, que pregava, ia de casa em casa, lutava, não deixava uma casa nenhuma sem visitar. E ele trazia muita gente para a igreja, ele batizava bastante gente. E um dia eu cheguei para ele e falei, como é que você faz esse trabalho? Ele disse, irmã Maísa, se você soubesse quem fui eu, quem eu fui na vida. Eu fui um bêbado, me pegavam da sarjeta. Eu morava na rua, irmã Maísa. Eu ficava jogado na sujeira e as pessoas tinham que me carregar. E então Jesus me libertou. Esses dias de manhã, eu fui estudar a respeito da vida de um homem pastor da Assembleia de Deus chamado Vitorino Silva. Me chamou a atenção o modo como ele canta e eu fui estudar sobre a vida dele, procurar saber quem era ele. E eu fiquei sabendo que aquele homem que canta lindo hoje tinha sido um drogado. Ele tinha sido extremamente sofrido, roubava. Um dia ele saiu de manhã, falou, eu vou dar cabo da minha vida, vou matar as pessoas, aqueles que vocês ouviram hoje de manhã, aquele homem que vocês ouviram. Eu vou matar o primeiro que aparecer na minha frente. E ele disse que estava com câncer no pulmão, estava pronto para morrer, tinha estragado a vida dele, destruído a vida dele pelas práticas que ele tinha, não tinha mais solução. E ele disse, hoje a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou dar um tiro na cara da pessoa e depois eu vou me matar. E ele disse que saiu na rua, não tinha uma pessoa. E ele disse, nem para matar os outros eu sirvo. E não tinha uma pessoa na rua, ninguém. E aí ele começou a andar, andando na rua, falando, eu tenho que encontrar alguém para eu matar, tenho que encontrar alguém para matar. Quando ele saiu andando, ouviu o som de uma favelinha. Ele morava numa favela também. Ele morava numa casa feita de esterco de vaca que ele mesmo tinha feito. Imagina a vida triste que esse homem levava. Numa vida de crime, de drogas. E então ele ouviu um som bem assim, ó. Alguém dizia, aleluia, aleluia. E aí ele resolveu descer os 2 degraus que davam para aquela casa. Quando ele estava descendo os degraus, alguém abriu a porta.
Ele, eu vou ter que matar essa pessoa. Aí quando alguém abriu a porta, disse, você quer entrar? Estavam cantando hinos lá dentro. E ele entrou. Na hora que ele entrou, alguém orou sobre ele. E ele foi curado do câncer. Ele foi liberto das drogas, ele foi liberto da vida ruim. E ele se transformou numa bênção tremenda em nome de Jesus. E hoje um homem que fala do poder de Deus. Eu te pergunto, como você acha que isso acontece? Como que alguém é liberto? Como que acontece a libertação de alguém? Por favor, eu vou pedir uma coisa para você agora. Atos 8, verso 26 em diante. Vamos ler juntos? Atos 8, 26 em diante. E eu queria que seu coração agora se enchesse ao ler comigo esse relato. Vamos ler bem devagarinho? Vamos lá? Atos 8, 26 em diante. Todo mundo lendo agora, tá bom? Vamos juntos. O anjo do Senhor disse a Felipe. Opa, um homem que ouvia anjos falando? Que tal? O anjo do Senhor disse a Felipe, levanta-te e vai agora para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Olha, nenhuma palavra na Bíblia está à toa aí. Diz que o lugar estava? Era um deserto. E Deus está mandando ele levantar, um anjo falou, sim ou não? Vai, levanta daí e vai neste caminho. Só que Deus não disse o que era que ele tinha que fazer. Mas este homem, no verso 27, diz assim, levantou-se e foi. Posso perguntar uma coisa? Você iria para um lugar que você não sabe onde é e nem saber o que fazer lá? Pois esse homem fez isso. Ele simplesmente ouviu uma ordem de Deus, vai e faça. Ele foi. Só que Deus nunca dá uma ordem sem uma coisa tremenda por trás da ordem. Veja o que aconteceu, verso 27. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para quê? Para adorar. Olha, quer dizer que naquele caminho onde Deus mandou ele ir, nem tinha dito, vai que você vai encontrar lá o etíope. Deus não disse isso, foi ou não foi? Simplesmente falou para ele ir. E lá no caminho ele encontra um eunuco etíope. Vocês sabem quem que é um etíope? Quem já ouviu falar da Etiópia? É um país africano. Uma fome terrível tem agora lá. Mas uma vez, esse país não era pobre como é agora. Um dia ainda vou explicar para vocês porque a Etiópia ficou pobre. Ela não era pobre, mas era muito rica. A rainha tinha um homem, que era esse etíope aqui, que era eunuco. O que é eunuco? Um homem castrado. E ele não trabalhava para qualquer uma pessoa, trabalhava para a rainha. Ele era superintendente de todos os seus bens. Só que tem uma coisa interessante sobre ele. Aqui diz, não diz o nome dele, mas diz as características desse homem. Diz que ele era etíope, eunuco, superintendente de todos os bens, de ninguém menos do que uma rainha. Uau! Tinha um grande trabalho, sim ou não? Só que ele tem uma coisa mais bonita que essa. O que você encontra no finalzinho desse verso? Olha lá. Ele tinha ido a Jerusalém para quê? Para adorar. Uau! Um homem que não era nem do povo de Deus tinha ido para Jerusalém fazer o quê? Adorar. Tá, continua, 28. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Aí o Espírito disse a Felipe, chega-te e ajunta-te a este carro. De novo o Espírito Santo falando com Felipe, né? Continua. Correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou, entendes tu o que lês? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Continua. O lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. E quem contará a sua geração ou seus descendentes? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondeu o eunuco a Felipe e disse, rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca, e começando nesta escritura,
anunciou-lhe a Jesus. Continua lendo, verso 36 agora. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito se crês de todo o teu coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, os dois saíram, tá vendo? O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto e, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Não fecha a sua Bíblia e olha para cá. Deixa eu comentar uma coisa tremenda. Aqui encontramos uma história linda, poderosa, sobre um homem que teve a coragem de ouvir e atender. Olha, primeira coisa que eu encontro sobre Filipe: ele ouvia anjos falando. Sim ou não? Que tipo de comunhão esse homem tinha a ponto de Deus falar com ele? Mas ele não só ouvia, ele obedecia. A diferença entre uma pessoa que ouve e uma pessoa que não só ouve e obedece é imensa. Você já pensou, se Filipe tivesse ouvido, vai lá para aquele caminho deserto? Vocês sabem que caminho era esse para Gaza? Era um caminho terrível. E ainda diz que era um lugar deserto, sujeito a passar por ladrões. No entanto, o que ele fez? E se ele tivesse dito assim: Senhor, eu só vou se o Senhor me explicar bem direitinho o que eu tenho que fazer? Como teria sido? Vocês sabem, Deus não age assim. Deus não reparte situações com as pessoas para que elas entendam tudo o que está acontecendo. Aprenda isso. O Senhor Deus não dá explicações. O Senhor Deus, quando nos manda, Ele nos manda, porque nós é que temos que obedecer. Não é nós que temos que chegar para Deus e dizer: me explica, porque senão não te sigo. E o incrível, gente, Filipe devia ser um homem que gostava de atender comandos. Ele ouvia o comando e obedecia. Filipe tinha coragem. Sabe por que eu sei que ele tinha coragem? Filipe tinha visto o colega dele, chamado Estevão, acabar de ser morto, apedrejado. Ele sabia que atender a Deus era uma coisa perigosa. No entanto, o que ele fez? Ele não se intimidou. Certamente ele já havia passado fome. Os discípulos naquela época não tinham o que comer. Ninguém queria recebê-los. Não era fácil ser discípulo. Mas Filipe simplesmente atendeu. Eu vou para um lugar deserto, Senhor. Vai para aquela estrada deserta, Filipe. Sabe o que Deus está dizendo para ele, cara? Sai da zona de conforto. Saia da zona de conforto, Filipe, e vá. Deus não disse o que ele tinha que fazer, só disse: vá. E neste vá de Deus, na ordem vá, Filipe, há poder. Ele foi. Foi ou não foi? E ele só ouviu a segunda vez Deus falando porque ele ouviu a primeira e obedeceu. Quando ele está andando, eu queria chamar a atenção de vocês para um negócio tremendo. Quando Filipe chegou ali, ele vê então aquele homem, não foi isso? Quem que era aquele homem? Um etíope. Deus manda então ele correr atrás do carro. O etíope estava dentro do carro, não foi? Deus, com todo o poder, não podia mandar o carro parar? Sim. Sim ou não? E por que ele não fez o carro parar? Pelo contrário, pediu para Felipe, corre atrás. Não importa se a poeira está entrando no seu nariz, Felipe, corre atrás dessa alma. E Felipe correndo, fica imaginando a cena. Felipe correndo atrás do carro e o cara andando no carro dele e Felipe correndo atrás. Pode imaginar isso? Poeira, dificuldade, ele suando, porque já tinha vindo a pé. Vocês sabem que distância dá? 60 quilômetros de onde ele estava até Gaza. E ele foi a pé. E então ele está correndo atrás daquele carro. E então eu fico imaginando a cena do etíope, um homem de poder no meio do povo, olhando um homenzinho correndo do lado do carro dele. Mas aquele homem tinha sido enviado por Deus. E então está correndo e ele aproveita, vê que o homem está lendo a Bíblia. Gente, uma coisa importantíssima. Quem era o eunuco? Quem era? Eu vou agora, sim, um escravo, alguém disse aqui. Vocês sabem o que é ser um escravo? Na mente de Felipe, poderia passar o seguinte, que eunucos eram excluídos da congregação e do templo. Sim ou não? Sim. Vocês leram lá no Antigo Testamento
que um eunuco não podia nem entrar dentro do templo. Eunuco não podia fazer parte do povo de Deus. Uma pessoa castrada não podia se envolver com o povo do Senhor. Como é que era que Felipe foi transportado de um lugar para outro, levado, o Espírito de Deus falou, vá, e vai e fala para ele, para um eunuco que não ia trazer nada para a casa do Senhor, para um eunuco que não ia trazer uma grama de nada para a casa de Deus, nem podia participar. Vocês vejam como Deus se importa com as pessoas, sim ou não? Deus move situações para poder resolver a vida de quem não tem solução. Aí olhe bem, excluídos da congregação, não havia muito progresso humano falando para o eunuco. Eunucos não faziam parte do trabalho para Deus. Posso comentar uma coisa com vocês? Segunda lição. Primeira lição dessa manhã é: saia da zona de conforto. Segunda, Deus te pede para você não escolher a quem dar a mensagem. Dê a mensagem, deixa o resultado com Deus. Deus não quer que você escolha a quem dar a mensagem. Deus quer que você dê a mensagem, ainda que a poeira esteja entrando no seu nariz, ainda que você tenha que correr atrás da pessoa, ainda que você tenha que buscar, correr atrás, sair de onde você está para ir levar a mensagem para alguém. Deus só pede, corra atrás. Sim ou não? Corra atrás. Sabe o que o eunuco era? Excluído? Sim ou não? Infeliz e escravo. Era excluído, infeliz e escravo. Mas ele tinha uma posição muito poderosa. Ter posição e o sentimento diferente, sim ou não? Ele tinha uma posição poderosa, mas o sentimento dele era como? Infeliz, escravo e excluído. Que situação! Será que Deus tem solução para a gente assim? Posso dizer uma coisa para vocês? Mesmo sendo grandemente influente, o texto diz que ele estava voltando de adorar, mas estava voltando vazio. Ele tinha ido a Jerusalém, sim ou não? Para ser bem honesta com vocês, eu não sei como foi que ele entrou no templo para adorar. Eunucos não podia entrar no templo. Ele não deve ter contado sua condição. Mas ele se esgueirou no meio da multidão, foi lá e adorou. E um homem que não era nem do meio do povo de Deus, a Bíblia diz claramente que ele tinha vindo da adoração. Sim ou não? Tinha vindo de Jerusalém. Só que ele voltou sem entender nem quem era Jesus. Foi ou não foi? E aí ele voltou lendo. Agora uma coisa linda. Voltou lendo o quê? Isaías, que parte de Isaías? Isaías 53. A Bíblia diz que essa parte de Isaías 53 aqui fala de 3 situações. Fala de um homem que foi levado como ovelha muda ao matadouro. E quando ele foi machucado, judiado, ele não abriu a boca. Ainda fala mais um detalhe, que ele não teve nem geração. Que lhe negaram a justiça. Por que vocês acham que essa parte da Bíblia chamou a atenção do eunuco? Eu vou repetir. Qual era a parte da Bíblia que ele estava lendo? Isaías 53. Fala do quê? De um homem que foi como ovelha muda para o matadouro e não abriu a boca a hora que estava machucando ele. Sim ou não? Fala uma segunda coisa. Que este homem não teve geração. E terceiro, que lhe negaram justiça. Por que essa parte da Bíblia chamou a atenção do eunuco? Foi o que aconteceu com Jesus, mas ele não sabia nem quem era Jesus. Por que essa parte da Bíblia chamava atenção? Tinha que ver com a vida dele. Sabe por quê? Vocês sabem como é que é o cerimonial? Como era o cerimonial de castração? Te assuste. Gente, quando um escravo era escolhido para ser castrado, e ele era castrado não porque ele morava num harém. Ele era castrado porque trabalhava para a rainha. Sim ou não? E ele não podia ser um homem como os outros. Agora veja. Gente, eu fui estudar o que acontecia no cerimonial de castração. O cerimonial de castração de um escravo o impedia de abrir a boca. Não podia nem gemer ao ser castrado. Quando ele leu aquilo, o que ele lembrou? Dele. Segunda coisa. Eles ficavam sem descendentes e se sentiam grandemente injustiçados. Qual parte o Espírito Santo fez ele ler?
Qual parte? Isaías 53, que falava de que história? De alguém que passou por isso, por toda a humanidade. E aquilo chamou a atenção dele. E Felipe, vendo que ele estava lendo, logo ele fez uso do que aquele homem gostava. Olha que técnica tremenda. Olhou e falou: o que lês? Ele disse: essa parte aqui. E leu todinha para ele. Me diga uma coisa: o profeta fala dele mesmo ou de um outro? Pensava, será que o profeta também tinha sido castrado? Olha a pergunta do eunuco. Aí Felipe fez o quê? Queria começar a falar. Ele falou: sobe aqui. Uma coisa importante que o missionário tem que fazer: chegar pertinho, bem pertinho de quem ele está estudando. Foi e ficou do lado. E ao ficar do lado, subiu ali no carro, né? Olha que coisa linda. Ao subir no carro, te assuste agora, começou a explicar no que nas escrituras falava a respeito de Jesus. Mas a pergunta dele foi muito grande. Disse assim: como posso entender se não tem quem me explique? Gente, ele era um eunuco, ele era excluído, ele era escravo, ele era infeliz, mas ele não era burro. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. O que ele entendeu? Como que eu vou entender se não tem quem me explique? Queridos, nós temos que fazer perguntas das coisas que nós não entendemos. O eunuco perguntou e o Espírito de Deus mandou alguém para responder. Sim ou não? Eliane, Jéssica, Reginaldo, eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus manda vocês irem. Absoluta. Nos manda também. Então esse pedido é nosso. Olha bem. Na ordem de Deus, vá, Felipe, há um poder. E Deus não dá ordem de derrota. Deus só dá ordem de vitória. Eu quero que vocês saibam disso. Deus só dá ordem de vitória. Gente, e Felipe aproveitou o texto que estava sendo lido. E ao aproveitar o texto, ele conseguiu apresentar Jesus. Foi ou não foi? Só que quando acabou, presta atenção, explicou, encheu o coração do eunuco. O eunuco ficou com o coração batendo, porque às vezes quando a gente lê alguma coisa da Bíblia, o coração da gente bate, não bate? Que coisa linda. Aí o eunuco estava com o coração batendo. Quando estava com o coração batendo, diz que eles começaram a caminhar. Deixa eu comentar uma coisa. Quando você chega perto da pessoa para dar estudo bíblico, vai chegar a hora que você não vai correr é você sozinho. Aprenda a caminhar com a pessoa no passo dela. Aprenda a caminhar com ele. Aprenda a andar com ele. Aí Felipe vai caminhando e diz que de repente acontece que eles veem o quê? Água. E aí o que aconteceu com o eunuco? Pediu o quê? Aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Gente, deixa eu responder no lugar de Felipe. Adivinha por que é que Felipe se sentiu engasgado nessa hora? Eu vou responder para vocês o que impedia o eunuco de ser batizado. Primeiro, ele era um eunuco e eunucos não poderiam participar de cerimonial nenhum. Portanto, o que o eunuco estava pedindo era impossível. O eunuco não podia ser batizado. Segundo, ele era estrangeiro, desconhecido, e estrangeiros não poderiam participar de batismos. Sim ou não? Para participar de batismo tinha que acontecer o quê? Veja que pergunta foi feita para Felipe. Felipe tinha coragem de dizer isso tudo para o eunuco. Olha que mais, ele eram escravos e escravos não tinham direito ao batismo. Que tal? Mas eu pergunto para vocês, o que foi que Felipe fez? O que foi que Felipe fez, queridos? Felipe teve que quebrar barreiras. Felipe fez um negócio que claramente estava escrito não faça, e Felipe teve que fazer. Por quê? Porque aquele homem, depois que entendeu quem era Jesus, não era mais escravo. Amém. Depois que aquele homem entendeu quem era Jesus, ele tinha sido circuncidado no coração. Portanto, não importa o que tinha acontecido com o corpo dele, agora ele era um outro homem. Sim ou não? E eu vou dizer uma coisa para vocês tremenda. Sabe por que essa história está na Bíblia, Daniel? Porque Deus só faz história nova em homem novo. Deus não faz história nova em gente que está com... Lembra? Só coloca o vinho novo em odres novos. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Aquele homem, aquele eunuco,
ao ouvir a mensagem de Deus, se converteu. Agora, diante do céu, não era mais a mesma pessoa, era outra. Ele tinha recebido o poder de Deus e agora então podia receber o batismo. As barreiras humanas tinham sido acabadas. Aí Felipe disse: se você crê de todo o seu coração, então você pode. Se você crê de todo o coração, como é crer de todo o coração? Como é? Ao saírem da água, agora vem a parte que eu acho mais tremenda. Só revisando o que estudamos até agora. Felipe e Eunuco são os personagens centrais da história. Unidos pela mesma coisa, o Senhor Jesus. Um conhece Jesus e outro não. Felipe ouvia a voz de Deus, mas não só ouvia, obedecia o que Deus dizia. Segundo, só ouviu a segunda vez porque tinha obedecido na primeira. Está entendido? Terceiro, quem era o eunuco? Quem era o eunuco? Um escravo, mas era um alto funcionário de Candace, cuidava dos tesouros dela. Mas ele se sentia pobre e infeliz. Por quê? Ele tinha sido castrado, era escravo, não podia mandar em si mesmo. De repente, ele tinha entendido muito antes. E olha, o Espírito Santo movimentou Felipe, porque esse homem era um homem escravo, infeliz, mas tinha ido a Jerusalém adorar. Vocês não sabem que sério é para Deus quando você vem na igreja. Há uma bênção, Margarida, para a sua casa. Quando você sai de sua casa com todos os seus filhos a tiracola, vem para a igreja. Você sabe o que está acontecendo com essa menininha sua? Tua filhinha mais velha fica olhando para isso, tentando cantar os hinos com amor, um fervor imenso. Isso é do céu, Margarida. Isso ninguém, nenhuma escola, nenhuma faculdade dará para você. É só Deus, filha. Seu lar é abençoado. Arimateia, o seu lar junto com a sua família é abençoado. Por isso, ao vir para a casa de Deus adorar, quando isso acontece, você movimenta o céu inteiro. Você movimenta os anjos, você movimenta o Espírito Santo. E então Deus dá ordens: vá, vai lá, resolva. E então Felipe vem. Agora, Deus não manda parar o carro. Deus podia dizer: pare no carro, quebra uma roda, sei lá o quê. Não, Deus mandou o carro continuar andando, o carro do eunuco. Agora, quem que vinha correndo atrás? Deus disse: vai, corre atrás da alma, Felipe. E então ele foi correndo atrás da alma, poeira entrando no nariz, e ele ofegante, suado, que já tinha caminhado 60 quilômetros. Presta atenção. Nós somos muito chatinhos, achando que estamos sempre muito cansados. Mas ele já tinha andado 60 quilômetros, Deus mandou agora correr atrás do carro. E ele correndo atrás do carro, e então, ofegante. Aí o homem olha do lado e fala: o que você está lendo? Estou lendo o livro de Isaías. E ainda diz que parte. Você entende o que você está lendo? Como que eu vou entender se ninguém me explica? É preciso alguém que se disponha a explicar, ainda que seja em situações difíceis. E na ordem: vá, Felipe, havia poder. Deus estava dizendo: vá, há poder. Quando Deus diz vá, mesmo sem saber para onde vai, tá certo? E aí o que acontece? Ele foi convidado a subir para explicar, subir no carro. Isso mostra que nós temos que ficar do ladinho, bem perto da pessoa que estamos estudando. E então, ao estudarem ali, aquela parte da história de Jesus era a parte que combinava com a vida do eunuco. Não podia gemer ao ser castrado. Não tinha descendência. Lhe negaram justiça. Ele se sentia injustiçado. Então, quando ele entendeu a vida de Jesus, disse: uau, este eu quero parecer com ele. Olha que coisa tremenda. E ele entendeu que Jesus tinha feito aquilo por todos. E então pega e fala: que tem água que impede que eu seja batizado? Felipe não disse: você é excluído. Felipe não disse: você é estrangeiro. Felipe não disse: você é escravo. Não disse nada disso. Simplesmente o Espírito de Deus tinha acabado de fazer ele ver que aquele homem agora não era mais a mesma pessoa. Tinha acabado o passado. Agora ele era nova criatura. E então entraram os dois na água, Felipe batizou. E quando terminou, eu quero contar uma coisa para vocês. Há alguns dias eu já venho perguntando para os missionários aqui dentro da Escola de Profetas o seguinte: qual era o salário de Moisés? Diga aí. Nenhum. Me diga aí o salário de Samuel. Me diga o salário de Elias. Me diga eu te dou uma lista. Eles morreram de fome? Eles tinham salário? Não. Então agora eu quero comentar uma coisa com vocês. E o salário de Felipe? Tá certo, vocês estão fazendo bem assim para mim.
Posso contar uma coisa para vocês? Te assusta agora e fique feliz comigo. Ao saírem da água, Deus não deixa ninguém sem pagamento. O que aconteceu com Felipe? O que aconteceu com Felipe? Dá uma olhadinha aí, por favor, o verso 39. Ao saírem da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Amém, queridos? O que foi que Deus acabou de mostrar para você? Deus não deixa ninguém sem pagamento. Aconteceu com Felipe um negócio que não aconteceu com nenhum outro na Bíblia. Ele foi transbrigado de um lugar para o outro. E já se achou lá em Azoto, em outro lugar. Como é que é isso? Me diga, Daniel. Como é que é possível uma pessoa estar num lugar, não se vê, está no outro? Como que isso acontece? Diga para mim. O Espírito Santo não deixa ninguém sem pagamento. Ele foi arrebatado em Espírito. Amém, queridos? Amém. Você está vendo o que é atender a ordem de Deus? Amém. Como é atender a ordem de Deus? Preciso comentar uma coisa com você. O que aconteceu com a vida do eunuco? Deus não liberta ninguém para ficar com liberdade para si só. Eu libertei você para dar liberdade aos cativos. Diz que ele saiu dali. O que o Espírito Santo diz a respeito dele? Que ele saiu jubiloso, eunuco, e continuou o seu caminho jubiloso e feliz. Agora ele era uma nova criatura, aceito no reino de Deus, porque se importou em ouvir o que Deus pedia. Queridos, em nome de Jesus, isso deve nos ensinar tremendamente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se hoje você tivesse que responder, olha bem, você se parece mais com quem? Com eunuco ou com Felipe? Pensa. Com eunuco ou com Felipe? Você atende às ordens de Deus? Está pronto a atender comandos? Você não se importa em ir a lugares, mesmo que sejam difíceis, para salvar uma alma? Você tem o coração pronto para correr atrás de uma alma? E quando você lê alguma coisa, você fica com curiosidade suficiente para pedir a Deus mais, Senhor, mais, Senhor, eu preciso de mais. Queridos irmãos, essa parte é muito importante da história. Muito importante. O Senhor Deus disse: eu só te libertei para você dar liberdade aos cativos. Eu só te dei para você ir atrás de outros, para você fortalecer seu coração, para você encher o seu coração pela graça e pelo poder de Jesus. Eu pergunto para você em nome de Deus: o que é que precisa acontecer para você se sentir parte da história da Bíblia? O que é preciso acontecer para que você faça parte da história de Deus? Quando Deus entra numa vida, Ele transforma a história da pessoa. Ele transforma essas pessoas em bênçãos tremendas. Vai, pensa. Eu sei que esse culto vai estar sendo assistido pelo grupo de estudo da Josi e do Carley. E a gente quer enviar isso para vocês também. Cada um desses queridos que estão aí estudando. Com qual personagem você parece? A Bíblia é recheada, cheia de pessoas que venceram, mas pessoas que perderam. E cabe a nós a escolha nessa manhã. Quem que eu quero ser? Que exemplo eu quero tomar na minha vida? Jesus, quando chega perto de alguém, sempre muda a história da pessoa. Sempre transforma a história de pessoas. E Ele pode fazer isso com você nessa manhã. Quanto tempo demorou para o eunuco se transformar em alguém aceito pelo rei? Responda. Quanto tempo? Me diga aí, quanto tempo? Quanto tempo você precisa? O eunuco só ouviu a mensagem e ao ouvir a mensagem foi transformado. Por quê? Depende do que tinha dentro. Depende do que tinha aqui dentro do coração, do que ele tinha dentro da sua vontade. Então eu te pergunto em nome de Jesus, o que você espera que aconteça para você? Qual é a sua experiência nessa manhã, Felipe? Qual é a experiência sua nesse final de semana, nesse sábado de manhã? Eunuco, me diga,
pela graça e pelo poder de Jesus, todos dois foram abençoados. Eu quero a bênção do Senhor nessa manhã. Eu quero. Vou dizer uma coisa. Queridos que vão se batizar daqui uns dias, vocês que estão no pequeno grupo que vão se batizar, cada um de nós que estamos nos preparando, todos nós ou somos eunucos ou somos Filipes. Mas um dia Felipe também tinha sido eunuco. Ele pode nunca ter sido castrado, mas com certeza absoluta ele tinha sido escravo do pecado. E Deus o transformou num evangelista tremendo que corria atrás de almas. Amém. E todo aquele que Jesus salva, que Jesus cuida, se transforma numa bênção tremenda para o reino de Deus. Eu pergunto, você vai fazer o que da sua história? Quantas coisas mais Deus precisa dizer? Sabe quanto tempo demorou para o eunuco se transformar num Felipe? Segundos. Adão se transformou em pecador em um segundo, mas também se transformou em remido em um segundo. Amém. É só aceitar, é só pedir, é só receber. Eu vou cantar um hino agora. E ao cantar esse hino, eu queria que você aí pensasse sobre isso, atendesse o chamado do Senhor, que quando Deus falasse ao ouvido, dissesse: eu vou, Senhor. Arimateia, você pode ser um grande missionário de Deus. Amém. Deus pode usar sua voz, seu coração, sua vida, meu filho. Você sabia disso? Mas você vai ter que ouvir Deus e atender. Amém. Você está ouvindo? Margarida, você já pensou o que Deus pode fazer na sua família, Margarida? Deus está vendo o seu esforço. Querida filha, Deus está vendo as orações que você tem feito pela sua família, pelos seus filhinhos, viu? Deus está vendo. Confiança. Deus pode transformar você numa bênção, menina, para você pregar o Evangelho de Jesus. Quantas coisas boas Deus pode fazer entre nós. Quantas e quantas. Hoje é o dia. Se enquanto eu estiver cantando, você decidir dizer: Senhor, trabalha comigo, mexe com o meu coração. Senhor, eu quero te servir. Muda a minha história. Me ajuda a ter uma história de vitória. Se você quiser, ao ouvir esse hino aqui que vamos cantar, e quiser ficar de pé e dizer, você vai estar dizendo isso para Jesus. Levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir. Tá bom? Eu quero correr atrás de uma alma. Eu quero que mesmo que esteja entupindo meu nariz de poeira, eu quero correr atrás. Eu quero ouvir os teus comandos, quero aceitar os teus comandos, quero aceitar a tua voz. Eu quero, Senhor. Eu desejo, eu preciso. Então, enquanto eu canto, é com você agora. Tá bom? Saia da zona de conforto. Lembre-se que no vá de Deus existe poder. E que o Senhor Deus, pela sua graça, não deixa ninguém sem salário. O poder de Deus toma conta das pessoas. E almas são convertidas. Que Deus nos abençoe agora. Ao final, eu só vou orar com você. Tá bom? Se você quiser, fique em pé. Se o Espírito de Deus falar com você, Ele vai falar. Atenda o chamado. Tá bom? É com você, Deus, agora. Olha que letra esse hino. Teu chamado, decidi, Senhor, servir. Os meus pés são conduzidos pela fé que tenho em ti. Dá-me a graça de ser servo. Dá-me um novo coração, dá-me amor por tua glória, por tua cruz terei paixão. Eu irei nos teus caminhos, Senhor, sim, aceito a missão. Falarei desta jornada, o meu lar, eu irei, sim, irei. Diga sim, Senhor, eu irei, Senhor, me liberta da minha condição,
Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Amado Senhor, bendito Deus, aqui está, Senhor Deus, a tua igreja que se levantou e disse: eu irei, eu quero. Também em casa, milhares de pessoas estão de pé também dizendo: Senhor, eis minha vida ao teu dispor, deixa-me, eu quero cumprir a missão. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sair do quadro que vivemos. Deixa-nos, Senhor Deus, trabalhar em teu favor. Alimenta nosso coração de arrependimento para que saiamos da zona de conforto. Ajuda-nos a correr atrás. Ajuda-nos a buscar como o eunuco buscou. Ajuda-nos a responder ao teu chamado, Senhor. E eu sei que se o eunuco não tivesse ido atrás, ele não teria sido liberto de sua condição. Senhor, então, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai de amor, a correr atrás da tua verdade. Envia teu Santo Espírito para nos responder. Envia teu Santo Espírito para nos ensinar. E em tuas mãos, Senhor, sermos feitos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em tuas mãos entrego meus irmãos e a mim mesmo. E te peço, Senhor, que o Senhor nos arrebate em espírito. Que o Senhor nos leve aonde o Senhor quiser. Que o Senhor nos mostre onde devemos caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um final de sábado glorioso na presença de Jesus. E você se lembre, pela graça e poder de Deus, que recebeu uma oração, que recebeu uma bênção, e que pela graça e poder de Deus você está inscrito no céu. Que no final de semana, ao voltar na igreja no domingo à noite, para nós orarmos, para nós buscarmos ao Senhor, seja um poder nas mãos de Deus. Que seu exemplo, ao fazer isso, possa chamar outros. Tá certo?